Quem foi que te guiou até aqui? Foi acaso ou foi chamado? Quantas vezes você sentiu que estava prestes a descobrir algo, mas recuou no último instante, como se uma força invisível estivesse te testando? E se este exato momento não for coincidência, mas sim a resposta a um chamado antigo, inscrito em tua alma antes mesmo do teu primeiro suspiro? Algo dentro de você sabe. Esse vídeo não apareceu à toa. Existe um código oculto vibrando por trás da tela, e ele só será decifrado por aqueles que já ouviram o sussurro silencioso de Thoth Jerhuti, aquele que tudo vê, mas só revela a quem está pronto. Você já se perguntou por que, mesmo cercado de pessoas, parece que ninguém realmente entende o que você carrega por dentro? Como se houvesse uma batalha acontecendo nos bastidores da sua existência, uma guerra invisível entre aquilo que você nasceu para ser e aquilo que o mundo tenta te convencer a aceitar. Thoth dizia que o verdadeiro inimigo não está lá fora. Ele se esconde nas crenças que você aceitou como verdades. E se tudo o que te ensinaram até agora for parte de um grande encantamento, e se essa dor que te acompanha for na verdade um portal, este vídeo não é conteúdo, é um espelho enigmático que reflete não o que você mostra ao mundo, mas o que o mundo tentou apagar em você. Não ignore os sinais, eles estão em cada pausa, cada olhar perdido, cada decisão adiada. Os iniciados sabem que quando Thoth sussurra, o tempo desacelera e os véus começam a cair. E quando os véus caem, aquilo que parecia normal se revela como prisão. Você sente a tensão? É a resistência da sua velha identidade sendo puxada para o abismo. Mas do outro lado, há algo que pulsa. Você não está aqui por acaso. Este vídeo é uma chave, mas a fechadura está em você. Os que buscam respostas logo se perdem, mas os que abraçam a dúvida com coragem, esses renascem. A linguagem de Thoth não é feita de palavras, é feita de símbolos, paradoxos e silêncios. Por isso, cada frase que você ouve agora não quer te explicar, quer te ativar, quer te lembrar de algo que você já sabia, mas foi ensinado a esquecer. Há uma frequência escondida neste conteúdo, uma frequência que só ressoa nos corações que já foram partidos pelas mentiras do mundo. Mas atenção, há uma escolha a ser feita. Você pode fechar este vídeo agora e continuar sua jornada como se nada tivesse acontecido. Ou pode seguir adiante, mesmo sem entender, mesmo com medo, e permitir que aquilo que está destinado a você finalmente se revele. A vitória não é um prêmio, é um reconhecimento. Um reconhecimento de que você já venceu, antes mesmo da batalha começar. Mas para lembrar disso, você precisa atravessar. E só quem assiste até o fim recebe a última palavra de Thoth. Você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? Como se, em algum ponto do caminho, tivesse feito um acordo silencioso com o medo, trocando sua grandeza por segurança, sua essência por aprovação, seu destino por rotina? Talvez ninguém nunca tenha te dito com todas as letras, mas você sabe, existe algo mais. Algo que pulsa por trás do ruído do mundo, uma vibração que não pode ser explicada, mas que insiste em chamar. E agora, nesse instante, ela está mais próxima do que nunca. Mas o que acontece quando você finalmente ouve esse chamado? O que acontece quando o véu começa a se mover? Thoth dizia que todo despertar começa com um estranhamento, um incômodo sutil que vai crescendo por dentro, como uma lembrança que você não sabe de onde vem, mas que te persegue em silêncio. Você tenta continuar como se nada estivesse diferente, mas tudo começa a parecer vazio demais, raso demais, repetido demais. É como se o mundo ao seu redor estivesse preso em um loop e só você tivesse começado a perceber as rachaduras. Por que as mesmas dores se repetem? Por que você sente que está sempre à beira de algo, mas nunca chega? A resposta não está nas metas, nem nos gurus, nem nas fórmulas prontas que tentam vender sucesso em cápsulas. A resposta está nas fendas, nos lugares que você evitou olhar, nas partes suas que aprendeu a rejeitar para ser aceito. É ali que Thoth habita, entre as sombras e os símbolos, entre o silêncio e a verdade que te contaram ser perigosa demais.
Você já se perguntou por que sente culpa quando começa a se priorizar? Ou porque algo dentro de você te sabota sempre que chega perto da mudança? Não é azar, é programação, é encantamento social. E ele só começa a se desfazer quando você enxerga. Mas enxergar é doloroso, porque exige que você veja não apenas o mundo como ele é, mas você mesmo, como você tem sido, e nem sempre é bonito. A máscara que você construiu para sobreviver talvez tenha se tornado tão convincente que você acredita nela. Mas existe uma dor que atravessa essa máscara, uma angústia que denuncia. Você não está inteiro, e quando você não está inteiro, mesmo os momentos de alegria parecem frágeis, passageiros, rasos, como se faltasse algo. E falta você. A jornada começa com uma quebra. E talvez esse vídeo seja exatamente isso. O estilhaçar invisível de tudo aquilo que você acreditava ser sua verdade. Não para te destruir, mas para te libertar. Porque Thoth não entrega conforto, entrega espelhos. Ele te mostra o que precisa ser visto, mesmo que doa. Porque só assim algo novo pode nascer. Você está preparado para isso? Ou melhor, você consegue não estar? Porque a essa altura já não se trata mais de escolha, trata-se de lembrar quem você era antes do medo. Você sente esse frio no estômago? Essa mistura de curiosidade e receio é o sinal de que você está se aproximando da fronteira. E não importa o quanto tente racionalizar, parte de você já cruzou, parte de você já sabe. Mas o que será que te espera do outro lado? E se o que você está prestes a descobrir não for algo novo, mas algo antigo demais para ser esquecido? Algo que dormia dentro de você, esperando por esse exato momento para despertar? Mas despertar é perigoso, porque exige que você deixe de se encaixar, exige que você perca o direito de culpar os outros, exige que você olhe para dentro e diga: fui eu quem me silenciei, fui eu quem aceitei menos, fui eu quem me abandonei para caber em lugares pequenos. E ao reconhecer isso, algo muda. Uma fenda se abre e pela primeira vez, talvez, a luz real começa a entrar. Mas a luz não vem sem sombra, e é nessa sombra que Thoth te espera, porque só quem atravessa a escuridão com consciência pode carregar a sabedoria que transforma. E você, sim, você que chegou até aqui, foi escolhido para isso. Não pelo acaso, mas pela frequência, pela vibração que só ressoa nos que estão prontos. Então me diga, você ainda acha que está aqui por engano? Talvez você nunca tenha parado para pensar no quanto se sabotou. Não por fraqueza, mas por medo do que aconteceria se um dia sua verdadeira força fosse finalmente revelada. Um tipo de dor que não grita, ela sussurra, silencia, amortece, e você aprendeu a conviver com ela como se fosse parte da mobília da sua existência. Mas e se eu te dissesse que essa dor silenciosa é, na verdade, um chamado cifrado, uma linguagem secreta que Thoth ensinou apenas aos que estavam prontos para ouvir o que ninguém mais escuta? Você lembra do momento exato em que começou a se encolher? Aquela primeira vez em que percebeu que sua luz incomodava? Quando disseram que você era demais, intenso demais, sensível demais? Ali nasceu a primeira rachadura. Você aprendeu que existir de forma plena custava caro demais e começou a negociar partes de si para sobreviver. Foi assim que você se dividiu. Foi assim que se tornou estranho para si mesmo. Mas o que ninguém te contou é que toda divisão interna cobra juros. E a fatura vem na forma de ansiedade, autossabotagem, cansaço sem causa, vontade de sumir. É aqui que Thoth entra, não para te dar respostas fáceis, mas para te lembrar que todo caos contém um código, um padrão, uma chave. O problema é que quase ninguém tem coragem de olhar o caos de frente. A maioria foge, racionaliza, se distrai. Mas você chegou até aqui. Isso significa que mesmo sem perceber, já aceitou o convite. O labirinto já foi acionado. Agora, ou você continua fugindo da sua própria alma, ou atravessa a noite escura que guarda o que é seu por direito. A noite escura da alma é um conceito que Thoth compreendia profundamente. Ele sabia que antes de qualquer renascimento é preciso morrer. Não no corpo,
mas na ilusão, no ego que você construiu para ser amado, admirado, aceito, no personagem que você sustenta todos os dias para não desagradar. Mas existe um momento em que sustentar esse personagem começa a doer mais do que perdê-lo. E se você está aqui, é porque essa dor já começou. Você sente, você não se encaixa mais, mas ainda não sabe onde pertence. Esse não saber é sagrado, é um portal. Porque só quando você se perde de si mesmo é que começa a se lembrar do que sempre foi. Mas cuidado, o sistema em que vivemos odeia quem lembra, porque lembrar é perigoso. Quem lembra se torna livre, e quem é livre não se curva, não obedece cegamente, não consome sem pensar, não aceita a miséria disfarçada de normalidade. Por isso tentam te adormecer com promessas, distrações, vícios e pressões sociais. Mas você começou a acordar, e isso muda tudo. Sabe aquele sentimento de que o tempo está acelerando, que as coisas estão fora do lugar, que os sonhos estão distantes demais e os dias parecem iguais? Isso é sintoma de desconexão com sua essência. Toth dizia que o tempo só se reorganiza quando o ser retorna ao seu centro. O problema é que esse centro está enterrado, sepultado sob camadas de medo, condicionamento, culpa e vergonha. E desenterrá-lo exige coragem, não do tipo heróica, mas do tipo silenciosa, aquela que enfrenta a si mesmo no escuro. Você já reparou como quase ninguém fala sobre o silêncio? O verdadeiro silêncio, aquele que incomoda, que expõe, que revela. A maioria foge dele, porque no silêncio escutamos tudo o que tentamos ignorar. As vozes internas, os traumas, as verdades incômodas. Mas Toth dizia que é no silêncio que a sabedoria desce, que só quem aguenta o vazio pode receber o verbo. Por isso, pare um instante, respire, ouça, sinta. O que está vindo à tona agora não é loucura, é memória, é a alma tentando se comunicar. E se a tristeza que você sente não for um defeito, mas uma bússola? E se a sua ansiedade for apenas a energia da sua alma lutando contra a prisão da sua rotina? E se seus bloqueios não forem fraquezas, mas códigos não decifrados? O que aconteceria se você parasse de tentar se consertar e começasse a se escutar? Toth não queria que você fosse perfeito. Ele queria que você fosse inteiro. Mas para isso, você precisa recuperar as partes suas que abandonou. Recupere sua voz, sua vontade, seu instinto. Recupere o olhar que você tinha quando ainda acreditava que tudo era possível, porque ainda é. Mas você precisa se lembrar, precisa atravessar a fumaça da mentira coletiva que diz que você não é suficiente, que diz que você tem que esperar, obedecer, ser pequeno, silencioso, adaptado. Não. Você não veio a este mundo para se moldar, você veio para moldá-lo. Mas isso só acontece quando você para de fugir da sua dor e começa a conversar com ela. Não com desprezo, mas com reverência. A dor é a guardiã do tesouro. Ela está ali não para te destruir, mas para te provar, para te preparar, para te ensinar onde está o ouro. Toth revelava isso aos iniciados. O sofrimento é o primeiro idioma da alma. Ele vem antes da linguagem, antes do nome, antes do corpo. E enquanto você tentar anestesiá-lo, vai seguir preso na superfície. Mas, se tiver coragem de escutá-lo, vai acessar o que está por trás. E o que está por trás é você. Você já percebeu como o mundo te treinou para duvidar de si mesmo? Desde cedo, você foi condicionado a entregar sua confiança para fora. Pais, professores, líderes, autoridades, religiões, algoritmos disseram que você não sabia, que precisava ser guiado, corrigido, moldado, e você acreditou. Aprendeu a se ver com os olhos dos outros, a duvidar do seu impulso, a desconfiar do seu sentir, a calar suas certezas internas para caber em regras externas. Mas Toth dizia, aquilo que é verdadeiro em ti arde antes de ser provado, e essa chama nunca se apaga, apenas se esconde.
O problema é que quanto mais você tentou se adaptar, mais se afastou do seu eixo. E quando você se afasta do eixo, tudo começa a desmoronar aos poucos. Relacionamentos se tornam simulações, propósitos se tornam obrigações, o corpo adoece, a mente se fragmenta e você sente que está perdendo algo, mas não sabe o quê. Sabe por que isso acontece? Porque sua alma não foi feita para obedecer cegamente. Ela não suporta ficar presa em um ciclo onde a sobrevivência é vendida como vida. Ela grita, mas o mundo te ensinou a silenciar esse grito com distração. Quantas vezes você se pegou rolando a tela sem nem saber por quê? Quantas vezes preencheu o silêncio com barulho só para não escutar o vazio que te assombra? Todd sabia, o vazio é a porta, mas quase ninguém entra. Preferem tapar, ignorar, negar. Só que o vazio não some, ele cresce, ele cobra, ele consome. E o único antídoto para o vazio é a presença, presença real, aquela que não busca fugir, que não se justifica, que não precisa provar nada. A presença que encara a vida com olhos nus, sem máscaras, sem performance. Você consegue isso? Ou você ainda está preso na necessidade de ser aceito? Porque enquanto for prisioneiro da opinião alheia, será escravo de uma versão distorcida de si mesmo. Enquanto buscar aprovação como alimento, viverá eternamente faminto. Você precisa entender, ninguém pode validar algo que nasceu para ser único. E o que há em você é único, mas está soterrado. E a escavação começa com a recusa em continuar vivendo no modo automático. Só quem desliga o piloto é que descobre que pode voar. E esse voo assusta. Assusta porque é solitário, porque te separa da massa, porque te coloca diante de escolhas que ninguém pode fazer por você. E isso ativa o medo ancestral do abandono. Todd falava disso. Ele dizia que toda ascensão começa com uma queda social, com a perda dos referenciais externos, com a morte das relações falsas, com a ruptura dos pactos inconscientes que você fez para ser aceito. Isso dói. Dói profundamente, mas é essa dor que abre espaço, que limpa, que torna fértil, que prepara o solo da alma para o renascimento. Você já reparou como tudo o que te prometeram era condicional? Se você se comportar, será amado. Se você se esforçar, terá valor. Se você seguir o caminho certo, será bem-sucedido. Tudo baseado em si. Tudo condicionado à aprovação de outro. E se a verdade for o oposto? E se você só puder tocar o extraordinário quando abandonar os sés e simplesmente for você, sem censura, sem edição, sem maquiagem espiritual? Porque enquanto você estiver tentando ser, não poderá ser. Há uma diferença brutal entre tentar e permitir. Tentar vem do esforço, do controle, da mente treinada para alcançar. Permitir vem do feminino interno, do fluir, da entrega. E Todd falava sobre isso com clareza simbólica. O sol só nasce quando a noite termina. Mas a noite não termina porque o sol força, e sim porque ele aguarda. Ele se permite nascer. Assim também é com sua verdade. Ela está aí, pronta. Mas não virá por esforço, virá por presença, por desprogramação, por esvaziamento. Você está disposto a esvaziar? Esvaziar não é desistir. É parar de carregar o que nunca foi seu, expectativas que herdou, medos que absorveu, tradições que te oprimem, ideias que te restringem. Você não é a história que te contaram. Você não é os erros que cometeu. Você não é o rótulo que aceitaram por conveniência. Você é uma frequência, um campo de consciência em movimento, um sopro de eternidade vestindo pele. Mas até você se lembrar disso, continuará tentando se encaixar em uma gaiola feita de espelhos. Os espelhos são traiçoeiros, mostram imagens, mas escondem profundidades, e quase sempre o que você vê é apenas reflexo do que os outros projetam. Por isso, Todd ensinava a quebrar os espelhos, não literalmente, mas simbolicamente. Quebrar
O reflexo, quebrar a autoimagem distorcida que te mantém preso. Só depois disso é que você começa a ver com os olhos da alma. E ver com os olhos da alma é perigoso, porque revela tudo, inclusive aquilo que você não queria lembrar. Mas lembre-se, toda lembrança esquecida carrega um presente oculto. Um pedaço do seu poder está amarrado às dores que você recusou sentir. E enquanto não atravessar essas dores, seguirá fracionado, andando em círculos, repetindo padrões. Quantas vezes você prometeu que seria diferente? Quantas vezes jurou que agora seria para valer? E, no entanto, voltou ao mesmo lugar? Isso não é fraqueza, é programação. E toda programação só pode ser quebrada com consciência. Você está pronto para ver o que está por trás do script? Todd dizia: o mundo é um palco, e os que despertam são os roteiristas invisíveis. Você não veio para interpretar, veio para escrever. Mas isso exige que você pegue de volta a caneta que entregou aos outros. A sociedade, a religião, a cultura, a família. Agora é você quem escreve. E para isso, precisa aprender a escutar o silêncio entre as palavras. Porque é lá que mora a verdade, a sua verdade, a que estava adormecida até agora. Há algo sagrado no colapso. Algo que a maioria teme tanto, que prefere viver uma mentira confortável a enfrentar a verdade crua que pulsa no fim de uma queda. Mas Todd dizia: nenhuma reconstrução é verdadeira se não houver antes um desmoronamento voluntário. A vida, em sua sabedoria silenciosa, nunca destrói o que ainda sustenta a alma. Se algo está ruindo em você, é porque já não serve ao seu propósito maior. E talvez essa dor que te esvazia seja o início do teu reencontro com aquilo que foi esquecido, não por acaso, mas por proteção. Você já parou para pensar em quantas versões de si mesmo você precisou assassinar só para sobreviver? Quantos sonhos você engoliu em silêncio? Quantas vezes disse tudo bem, enquanto por dentro implodia? Quantos sim disse com os lábios enquanto o coração berrava não? Cada uma dessas traições internas deixou marcas, marcas invisíveis. Cicatrizes que não sangram, mas gritam, e essas cicatrizes falam. Elas dizem: você não está vivendo, está resistindo. Resistindo a si mesmo. E a resistência, quando persiste, vira doença. Todd ensinava que o corpo é o templo do símbolo. Cada dor física que insiste em voltar, cada tensão muscular que não se solta, cada insônia recorrente, tudo isso são linguagens não decifradas, gritos da alma encarnados na carne, sinais de que algo precisa ser enfrentado no invisível antes que se manifeste no visível. Mas quem ouve esses sinais? Quem leva a sério o que não pode ser visto, contado, mensurado? Você consegue? Ou ainda espera que uma resposta lógica justifique esse cansaço crônico, essa tristeza flutuante, essa constante sensação de estar à deriva? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas eu sei. Há dias em que você sente vontade de sumir. Não porque quer desaparecer do mundo, mas porque quer desaparecer de quem se tornou. E se eu te dissesse que isso não é fraqueza, é lucidez, é o seu eu real pedindo socorro, implorando por uma ruptura, por um fim necessário. Porque todo renascimento começa com um luto, e você está de luto por tudo que precisou abandonar para ser aceito. Por isso sente essa solidão profunda, mesmo cercado de gente. Por isso sente esse vazio, mesmo nas vitórias. Porque você não está onde sua alma pertence. E ainda assim, você continua. Mesmo com medo, mesmo exausto. Há uma força inexplicável que te mantém em pé, que te empurra para esse vídeo, que te faz assistir até aqui. Isso não é entretenimento, isso é oráculo, isso é código, isso é reencontro. E reencontrar-se dói, porque exige que você olhe para os escombros daquilo que acreditava ser, mas é nesses escombros que está o ouro. O ouro filosófico de Todd, o poder de transmutar ruína em semente, dor em portal, queda em voo. Você já notou como os ciclos se repetem?
Relações que mudam de rosto, mas têm o mesmo padrão. Situações diferentes que te despertam os mesmos medos. Decisões que parecem novas, mas terminam no mesmo lugar. Isso não é azar, é repetição inconsciente. É o script invisível atuando nos bastidores da sua vida. E ele só para quando você decide parar de fugir da origem. Enquanto você tratar o sintoma e não a raiz, seguirá rodando em círculos, acreditando que está avançando, quando na verdade está se aprofundando no labirinto. Mas existe uma saída. Todd chamava de lembrança vertical. É quando você deixa de olhar para frente e começa a olhar para dentro. Quando para de buscar o próximo passo e mergulha na fundação. Quando abandona o ideal de futuro para investigar o que foi corrompido no passado. Lembrança não é memória comum. É memória da alma. É saber que vem do não dito. É conhecimento que brota no silêncio. E só quem tem coragem de pausar. O mundo externo pode escutar essa lembrança falando por dentro. O problema é que fomos treinados para acelerar, para resolver, para otimizar. E a lembrança não aceita pressa. Ela exige presença, ela exige entrega, ela exige rendição. E rendição para o ego é a maior das mortes. Por isso tanta gente vive morta por dentro, porque se recusou a morrer por inteiro quando o momento chegou. E talvez esse momento seja agora. Talvez este seja o chamado que você esperava há vidas. Talvez você tenha vivido existências inteiras, apenas para estar aqui, agora, pronto para escutar aquilo que só pode ser compreendido em silêncio. Não há método, não há fórmula. Só há uma escolha: seguir sustentando o personagem, ou renascer na própria verdade. Mas verdade não se aprende, verdade se lembra, verdade se encarna. E você sabe, mesmo sem saber como. Você sente. Há algo despertando aí dentro. Algo antigo, algo que não tem nome, mas tem presença. Algo que te observa por trás dos olhos desde sempre. Algo que nunca te abandonou, mesmo quando você se abandonou. E esse algo agora sussurra: chegou a hora. E agora que tudo em você já treme, me diga, por que ainda hesita? O que ainda te prende do lado de lá da linha invisível? Você sabe que não pode mais voltar, mas também ainda não ousou cruzar por completo. Há um ponto exato na jornada, onde o chão se dissolve, e o único caminho possível é voar sem asas. Todd chamava isso de a travessia sem mapas, um mergulho no escuro onde a lógica implode, a identidade colapsa e o ser, por fim, é purificado pela ausência de qualquer referência. É nesse não saber absoluto que nasce o saber eterno. Você sente esse vazio, esse torpor que parece anteceder o abismo? Ele não é o fim. Ele é o útero, o grande vácuo de onde toda a criação emana. Mas para renascer do vácuo é preciso morrer em silêncio. Morrer para o controle. Morrer para a ideia de quem você pensava que era. Morrer para as histórias que te mantém cativo. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A maioria não desperta porque teme perder a dor. Sim, a dor. Aquela velha, conhecida. Aquela ferida que você carrega há anos e que, por mais que machuque, te oferece um lugar, uma identidade, um nome. Quem seremos sem as feridas que nos nomeiam? Quem seremos sem o vitimismo que nos ancora? E se o sofrimento que você repete for, na verdade, a última muralha entre você e sua real potência? Todd não veio te confortar. Ele veio te lembrar. Você foi feito para voar em tempestade, para andar sobre os ventos da dúvida com pés de certeza silenciosa. Mas isso exige que você abandone a lógica do merecimento. Você não precisa merecer o despertar. Você só precisa permitir. Permitir-se abandonar a velha narrativa onde você é sempre vítima, sempre carente, sempre menor. Você consegue sentir que há uma força te chamando? Uma força que não se impõe, mas insiste. Ela aparece em sinais, em sonhos, em repetições misteriosas. Ela se manifesta em encontros coincidentes, em palavras que se repetem, em olhares que atravessam. É como se o universo inteiro estivesse tentando te acordar, mas você insiste em dormir com os olhos abertos. Por quê? O que ainda te seduz na prisão? O que ainda te alimenta no ciclo?
a quem você ainda está tentando provar algo. Toth ensinava que o despertar é uma perda irreversível. Você perderá o conforto da ignorância, perderá os vínculos que sustentavam versões falsas de você, perderá o apego a estruturas podres que até ontem pareciam essenciais. E isso dói. Dói como se o coração estivesse sendo arrancado, mas na verdade é ele que está voltando para o peito depois de anos trancado em jaulas. A dor é o parto, o medo é a dilatação, e o que nasce é você, não uma nova versão, mas o você de verdade, aquele que nunca foi embora, apenas foi silenciado. E talvez agora você compreenda. O sofrimento nunca foi o vilão, foi o mestre disfarçado. Foi Toth usando máscaras para te levar até o fundo do poço onde mora a revelação. Porque o fundo do poço não é o fim, é o fundo do espelho. E quando você olha bem fundo, o que encontra não é escuridão. É reflexo, reflexo de tudo o que você tentou enterrar. O medo da sua luz, a culpa pelo seu brilho, a vergonha de querer mais, o ódio de ter se calado tantas vezes. Tudo isso está ali, te esperando, e você já não pode mais ignorar. Você tentou ser normal, lembra? Tentou ser como os outros, seguiu as regras, sorriu no tempo certo, disse amém, enquanto algo em você dizia basta. E mesmo assim, não foi suficiente, porque o mundo não recompensa a submissão, apenas a exige. E quando você percebe que se anulou por nada, a raiva vem, uma raiva sagrada, uma fúria santa. E é nessa fúria que Toth deposita a centelha do despertar, porque o verdadeiro eu não nasce em silêncio, nasce em chamas. Você precisa arder, arder até as máscaras virarem cinza, até os medos virarem brasa, até as mentiras internas não resistirem mais ao calor da verdade. Isso é o batismo alquímico, o fogo que não destrói, mas refina, que não queima, mas revela. E cada lágrima que você derramar nesse processo não será fraqueza, será oferenda. Cada grito será oração, cada ruptura será iniciação. Você está atravessando um limiar que não tem volta. E sabe o que há do outro lado? Não uma promessa, mas uma lembrança. A lembrança de que você já era antes de esquecer. Toth nunca prometeu paz imediata. Ele prometeu liberdade real. E a liberdade real custa caro. Ela exige que você morra todos os dias para aquilo que já não vibra com sua verdade. Que você quebre os pactos de silêncio que te adoeceram. Que você encare com olhos nus o caos interno que tanto evitou. Porque é lá e só lá que mora o código da tua missão, o código que vibra em tua frequência única, o código que só você pode decifrar. Você se pergunta qual é seu propósito? Ele não está no fazer, está no ser. Seu propósito não é uma carreira, uma meta, um título. Seu propósito é sua presença íntegra no mundo. É a potência silenciosa de quem parou de fingir, de quem respira com o corpo todo, de quem anda com os pés fincados no invisível, de quem diz sim apenas quando sente e não sem culpa, de quem carrega luz sem precisar iluminar ninguém, porque a luz de Toth não é espetáculo, é revelação. Ela não brilha, ela expõe. E você está sendo exposto. Agora, não a vergonha, mas a lembrança. Tudo em você já sabe, tudo em você já vibra. Você é a resposta que tanto buscou. Você é a chave que tanto procurou. Você é a porta que tanto bateu. E se chegou até aqui, é porque já começou a se abrir. A pergunta agora não é mais, será que eu consigo? Mas quem eu me tornarei quando parar de resistir? Você diz que quer vencer, que nasceu para algo maior, que sente um chamado dentro do peito que nunca silenciou. Mas será mesmo? Ou será que você se viciou no sonho da vitória apenas para escapar da dor de encarar sua covardia? Porque sonhar, qualquer um sonha. O que Toth te pergunta agora é: o que você sacrificou de verdade por essa vitória que tanto diz querer? Você diz que é difícil, mas difícil não é desculpa. Difícil é caminho. E talvez o que mais te paralisa não seja o medo de fracassar, mas o medo de brilhar tanto que precise abandonar quem você finge ser.
Porque vamos ser honestos. Quantas vezes você sabotou suas próprias chances só para continuar perto das pessoas que te acomodam? Quantas vezes se diminuiu, escondeu, calou, desacelerou só para não incomodar, só para não se destacar, só para não mexer na energia do ambiente? Isso não é humildade, isso é autotraição. Você se traiu tantas vezes que começou a confundir paz com passividade, começou a chamar covardia de prudência, começou a chamar conformismo de aceitação. Mas Thoth te vê. Ele vê o que você esconde até de si mesmo. Você diz que não é o momento certo, que ainda precisa se preparar mais, que as coisas vão mudar com o tempo. Mentira. Você sabe que está adiando por medo. E Thoth detesta adiamentos, porque todo adiamento é uma fuga disfarçada, e toda fuga tem um preço, o preço de não se viver por inteiro. O preço de envelhecer rodeado de desculpas. O preço de olhar para trás e ver que o tempo levou tudo, menos a dor de não ter tentado de verdade. Não há nada mais devastador do que uma alma desperta vivendo uma vida morna. Você já sentiu isso, não sentiu? Aquele momento em que tudo parece ok, mas algo dentro de você grita. Não é dor, é repulsa. É a alma dizendo, isso aqui não é o meu lugar. Mas em vez de ouvir, você recua, sobe o volume do mundo, se distrai, se entope de entretenimento raso, se afoga em redes sociais, se embriaga de pseudo-espiritualidade, mas nada preenche, porque você não precisa de mais estímulos, precisa de confronto, precisa olhar no espelho e dizer, eu estou mentindo para mim. Thoth é mestre da verdade simbólica. Ele não perdoa ilusões mantidas por conveniência. E você ainda alimenta narrativas que já deveriam estar mortas. Ainda repete frases como, não sou bom o bastante. As coisas não funcionam para mim. Já tentei de tudo, como se fossem mantras. Mas o verdadeiro mantra é a escolha silenciosa que você repete todo dia ao se calar diante do que quer, ao aceitar migalhas, ao ceder mais uma vez por medo de perder. Você quer vencer? Então prepare-se para perder tudo que te impede de vencer. Perder o círculo que te acomoda, perder o olhar de quem te conheceu pequeno, perder os elogios por ser legal, simpático, tranquilo. Você vai incomodar, vai ser chamado de arrogante, de louco, de ingrato, vai ser testado, cancelado, desafiado, porque todo aquele que sai da caverna, como dizia Platão, e que Thoth aprofundava, se torna ameaça. A luz não é bem-vinda no mundo que se alimenta de sombras consensuais. E você está acendendo. Mas acender exige sacrifício. E aqui está o ponto onde quase todos desistem. Querem a luz, mas não querem perder a pele velha. Querem a vitória, mas não querem matar o personagem que os manteve protegidos. Querem a ascensão, mas ainda são fiéis aos pactos com a mediocridade. Pactos sutis, invisíveis, feitos no silêncio da rotina. Eu fico aqui, nesse emprego sem alma, só mais um pouco. Pacto. Eu mantenho esse relacionamento mesmo que me sufoque. Pacto. Eu não me expresso de verdade para evitar conflito. Pacto. E esses pactos te consomem em prestações. Thoth dizia que o universo não responde ao que você quer, responde ao que você é. E enquanto você for uma frequência de concessão, o universo só poderá te dar aquilo que essa frequência atrai. Situações pequenas, pessoas rasas, oportunidades mornas. O mundo só te entrega o que você aguenta sustentar com sua vibração. E você, o que está sustentando agora, o que está normalizando por medo de romper, o que está protegendo que já deveria estar morto. Você diz que quer transformação, mas transformação não é mudança. Mudança é externa, comportamental, superficial. Transformação é tectônica, é abalo, é ruptura, é sangue no chão da alma, é o grito que rompe o padrão ancestral herdado, é dizer um basta tão profundo que seu DNA escuta. Mas você consegue dizer esse basta? Consegue dizer, eu escolho me libertar, mesmo que tudo ao redor peça para você continuar igual? Porque essa é a verdadeira iniciação. Não é mágica, é escolha.
E toda escolha é um funeral para aquilo que você não será mais. Você está prestes a deixar de ser aquilo que te manteve seguro. E isso assusta. Mas há um tipo de medo que é sagrado. É o medo de atravessar. É o medo que precede a explosão da alma em carne viva. Toth dizia que esse medo é o sinal. Quando tudo treme por dentro, é porque o portal abriu, e o portal não vai esperar você se sentir pronto. Ele não é movido por coragem. Ele é ativado por rendição. Você precisa se render, rir da própria farsa, abraçar a nudez simbólica de estar completamente exposto diante de si mesmo. Você quer saber o que está do outro lado? Não posso te dizer, porque só quem atravessa pode ver, e mesmo assim não consegue explicar. É um reconhecimento silencioso, um eu sabia sem palavras. Um lar que sempre existiu, mas que só pode ser habitado por quem abandonou todas as desculpas. E talvez você esteja a um suspiro disso. Talvez só falte um rompimento, um gesto, uma ruptura radical com a velha frequência. Mas cuidado, o velho vai tentar te puxar, vai se apresentar com rostos familiares, vai usar suas memórias, seus traumas, seus hábitos, vai te convencer de que é perigoso demais mudar, vai te lembrar do que você perdeu, não do que pode ganhar. Vai tentar te seduzir com conforto. Mas o conforto aqui é armadilha, porque o teu verdadeiro destino não é confortável. É grande demais para caber nas roupas da zona de conforto. É sagrado demais para ser vivido com covardia. Então me diga, agora, o que ainda te impede? O que ainda falta quebrar? Qual mentira você ainda está alimentando? E mais importante, quanto tempo mais você vai esperar para ser quem você já é? Você ainda está aqui, e isso já diz tudo, porque só permanece até o fim aquele que sentiu, mesmo que não entenda, mesmo que não consiga explicar. Você atravessou símbolos, silêncio, espelhos e sombras, e agora algo em você não volta mais. Algo foi tocado onde nenhuma palavra alcança. O que você escutou não foi apenas som, foi vibração. Foi o sussurro de Toth atravessando camadas que você nem sabia que existiam. E mesmo que o mundo lá fora pareça o mesmo, você já não é. Algumas dores não precisam mais doer para continuar moldando. Elas se tornam linguagem, e você aprendeu a ler o que antes ignorava. Os ruídos internos que pareciam aleatórios agora revelam mapas. As pausas ganham voz. O vazio já não assusta. É solo fértil. Você foi até o fundo do seu espelho e o que encontrou não foi fim, foi início. Você se viu pela primeira vez. Nu, bruto, real. E isso não pode ser desfeito. Não há retorno possível para quem foi visto pela própria alma. Agora você carrega um fogo novo. Não é o fogo que destrói, é o fogo que ilumina por dentro. Ele vai te acompanhar nos dias banais, no trânsito, na rotina, no cansaço. Vai te visitar em silêncios aleatórios, em lembranças que você não entende, em suspiros que você nem percebe. Porque quando Toth toca, o toque é eterno. Ele planta sementes que brotam quando tudo parece ter adormecido. E você, agora, é solo fértil para isso. Você talvez ainda não tenha todas as respostas, mas aprendeu a fazer as perguntas certas. E isso muda tudo, porque o despertar não é um ponto de chegada, é um estado de escuta, um lugar interno onde o mundo já não te convence com tanta facilidade. Você já não engole as mesmas mentiras, já não se vende tão barato, já não dorme com os olhos abertos. Há algo em você que desperta mesmo nos sonhos, e de tempos em tempos isso vai doer, vai incomodar, vai romper. Mas agora você sabe, dor não é punição, é sinal. É o corpo da alma em movimento, é o espírito se expandindo além dos limites que o medo impôs. E toda vez que isso acontecer, você vai lembrar que sobreviveu, que atravessou, que foi até o fim de um vídeo que não era apenas vídeo, era um rito, um chamado, um espelho sagrado. Você ainda não sabe exatamente o que mudou, mas vai saber. Talvez no banho, talvez na madrugada, talvez no meio de uma conversa que perde o sentido. A mudança chegará em silêncio, como tudo que é verdadeiro, e você vai sorrir, sem entender o porquê. Vai perceber que já começou, que a travessia não depende mais da sua decisão, ela é inevitável. A semente foi plantada, e agora, toda vez que a dúvida
dúvida tentar te prender, algo em você vai dizer: eu vi o que sou capaz de sentir. E isso basta. Você não precisa mais provar nada. Você só precisa viver à altura do que foi revelado, mesmo quando esquecer, mesmo quando recuar, mesmo quando tropeçar, porque a revelação já mora em você. E antes que a luz se apague, escute, a vitória que você procura não é um prêmio, é um retorno. Você não precisa conquistá-la, precisa lembrar. E lembrar é um gesto de coragem. Se esse conteúdo te tocou, então compartilhe com quem precisa despertar. Comente o que sentiu, mesmo que em silêncio. E inscreva-se não para acompanhar vídeos, mas para continuar essa jornada de si para si. Porque aqui não seguimos algoritmos, seguimos frequência. TOT permanece. Onde a lembrança é viva,